Olá, internautas, olá, amigos da Up TV, amigos da Walking Football Brasil. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente está começando mais um programa Movimenta-me, podendo trazer aqui para vocês momentos agradáveis, falar um pouco sobre esportes voltados para pessoas 60 a mais, né? Falar um pouquinho de Walking Football, trazer alguns especialistas para dialogar com a gente sobre diversos temas de importância para a população idosa. E é um prazer imenso estar aqui e dividir mais esse momento com vocês, né? Hoje, em especial, no dia 15 de junho, a gente comemora o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, um dia extremamente importante, né? A gente acredita muito que a longevidade ativa é algo muito importante na vida das pessoas, né? A gente hoje já tem mais de 40 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e para a gente, né, para o Walking Football, para o projeto Movimenta-me, para as atividades com as quais a gente realiza, a importância da longevidade é fundamental. E para a gente poder discutir um pouquinho isso hoje, né, e também promover uma atividade interativa com vocês aí ao longo do nosso programa, eu tenho duas convidadas especiais. Eu tenho a Cris Felipe, que ela é uma psicóloga, gerontóloga, especialista em neuropsicologia, uma das fundadoras da Integra, uma consultoria voltada para pessoas, para projetos ligados a pessoas 60 a mais, e ela vai estar aqui com a gente, batendo um papo bacana. E a segunda convidada é a Patrícia Queiroz, uma profissional de educação física, ela é especializada em Zumba, ela também tem uma certificação e ela pratica diversas modalidades, ela é uma profissional personal, profissional de educação física da Walking Football Brasil, e eu tenho o prazer de convidá-las para fazer parte desse programa aqui junto com a gente no dia de hoje. É um prazer enorme, se elas puderem estar conosco. Cris, um grande abraço, Cris, como é que você está, primeiramente? Obrigado por ter aceitado fazer parte desse programa aqui hoje junto com a gente e poder dividir um pouco desse teu conhecimento, que é imenso. Você é uma das pessoas que eu tenho uma admiração muito grande por todo o trabalho que você desenvolve no âmbito da longevidade, no âmbito da gestão, também focado em organizações de longevidade. É um prazer enorme ter você aqui junto com a gente, Cris. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite de participar hoje do programa, um dia tão especial para todos nós que trabalhamos com envelhecimento, né? Como você falou no início, dia 15/7 é o Dia Internacional, né, do combate, da consciência contra a violência da pessoa idosa, porque a violência ao idoso é um fenômeno mundial. E a Organização Mundial de Saúde, ela, em parceria com a ONU e com a Rede Internacional, né, de Prevenção à Violência da Pessoa Idosa, intitularam esse dia para que todos nós pudéssemos pensar um pouco na violência que o idoso recebe e o quanto isso afeta o processo de envelhecimento ativo, né, a longevidade ativa que você colocou, que é um dos pontos principais da Walking Football. Então, eu que agradeço imensamente esse convite de estar aqui com vocês. Muito bom, Cris. É incrível ter você aqui junto com a gente. A gente vai bater um papo bacana. A gente ainda conversa nesse primeiro bloco e o segundo bloco a Cris vai trazer aí grandes informações que vão contribuir para a gente aí ao longo de todo esse programa. A gente está aqui também com a Patrícia Queiroz. Patrícia é uma querida, Patrícia é uma profissional de educação física, também faz parte da equipe da Walking Football Brasil. E a Patrícia vai falar um pouco desse contraponto, da importância de se movimentar, né? Da atividade física voltada para pessoas 60 a mais, e ela vai preparar aí uma atividade incrível para nós ao longo do programa, e ela vai trazer um pouquinho aí sobre Zumba Gold. Patrícia, eu estou curiosíssimo, obrigado por você estar aqui, mas estou curioso em ouvir você falar um pouco aí sobre Zumba Gold também, e fique à vontade, pode se apresentar para todo mundo aqui que está com a gente. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde gostosa.
Obrigada pelo convite, estou super feliz para falar de um tema que quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar em esse público 60 mais, é um público que precisa da nossa atenção, precisa do nosso carinho. E o Zumba Gold é uma opção de atividade física, é uma atividade divertida, gostosa. No decorrer do programa a gente vai falar um pouquinho mais do Zumba Gold e até experimentar um pouquinho dessa modalidade. E estou super feliz, muito obrigada pelo convite. Espero que todas as pessoas que estão aí do outro lado gostem e descubram aí mais uma opção de atividade física que é o Zumba Gold. Muito bom, Patrícia, super obrigado. E para quem está chegando agora, eu queria retomar um pouquinho aqui a nossa conversa, né? E dividir com vocês esse programa. Ele está aí no seu segundo programa. Ele é um programa onde a gente vai sempre dialogar sobre movimento, esporte, atividade interativa, bem-estar, saúde e qualidade de vida para pessoas 60 a mais, né? A gente está falando de um público que cada dia mais cresce nesse país, né? A gente vem trabalhando com uma inversão da pirâmide etária, né? As pessoas elas estão envelhecendo mais, envelhecendo com qualidade de vida, envelhecendo com bem-estar, né? E isso é um dos projetos que a gente mais gosta de realizar dentro da Walking Football Brasil. Para quem não conhece, o Walking Football é uma modalidade de futebol inclusiva, voltada para pessoas com mais de 60 anos, nasceu na Inglaterra, nós trouxemos essa modalidade para o Brasil e a gente vem disseminando isso em diversos lugares aí pelo país, né? Mais à frente vocês vão conhecer um pouquinho, a gente deve ter um vídeo lá nos intervalos em que mostra um pouco também da modalidade. A gente já dividiu isso lá no nosso primeiro programa. E o objetivo desse programa é a gente sempre trazer uma mensagem positiva, uma atividade que faça a diferença na vida das pessoas. Hoje, em especial, a gente está aí, como a própria Cris falou, né, comemorando um dia que é extremamente importante, um dia de conscientização, né? A gente acredita muito nesse papel da conscientização, né, acerca da valorização da pessoa 60 a mais. E eu queria te fazer uma pergunta, Cris, aqui para nós. Você falou um pouquinho, né, dessa questão da violência, desses diferentes perfis de violência contra a pessoa idosa. Se você puder introduzir, já nesse primeiro bloco, um pouquinho do que como é que isso acontece hoje no Brasil, né, essa questão da violência, e a gente volta, obviamente, no segundo bloco com um pouquinho mais de profundidade em relação a isso. E na sequência, Patrícia, eu também vou pedir para você dividir rapidamente o que é a Zumba Gold numa pequena apresentação nesse primeiro bloco, e lá no terceiro bloco, esse programa vai estar dividido aqui em 3 blocos interessantíssimos. A gente conta que vocês permaneçam com a gente até o fim desse programa, vocês vão poder acompanhar um pouco dessa dinâmica que a gente está prevendo aqui com vocês. Cris, contigo. Obrigada, Ricardo. Então, de fato, hoje é um dia para a gente parar e pensar um pouco, se conscientizar da violência contra o idoso. Um dado importante é que, com a pandemia, a violência contra o idoso aumentou 59%, as denúncias no Disque 100. Acho que todos nós sabemos que existe um canal, que é o Disque 100, onde qualquer pessoa pode ligar para fazer alguma denúncia. E este canal registrou 59% de aumento de violência no país como um todo, sendo que São Paulo, e Grande São Paulo, é um dos locais onde teve o maior número de denúncias de violência. Então, a violência é um ponto importante que fica embaixo do tapete, que muitas vezes as pessoas nem se percebem como violência, porque a violência ela acaba se tornando algo normal, né? Principalmente a violência psicológica contra o idoso. E eu fico imensamente feliz que um programa como este, né, o Up TV, abriu essa oportunidade para nós darmos luz a esse tema, né? Nós temos vários tipos de violência contra a pessoa idosa, que é a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial e o abandono
e a negligência, né? Sendo que o mais gritante, né, a denúncia que mais aparece é a negligência e logo na sequência é a violência psicológica. E é muito interessante porque a violência psicológica, ela quase passa desapercebido, né? Que é quando o idoso, ele acaba sendo ofendido, maltratado pelo próprio membro da sua família, né? A violência, ela sempre acontece dentro de casa, na grande maioria das vezes. E no caso da violência psicológica, são aquelas palavras que elas são ditas como para humilhar, para desdenhar, para desmerecer a pessoa idosa. Por exemplo, e você já é bananeira que já deu cacho, e você tá velho demais para isso, ou você tá velho demais para aquilo. Não, você não tem como optar sobre esse tema porque você não é da sua época, né? Então, todas essas frases, elas parecem despretensiosas, mas elas não são, porque elas causam grandes danos à saúde mental da pessoa idosa. E nessa fase de pandemia, nós vimos isso fortemente, né? Quando esse idoso ele foi impedido de sair de sua casa, né? A própria pandemia foi uma violência contra a pessoa idosa. Se todos lembram, no início ficou uma coisa que era uma questão de idosos, né? Da pessoa idosa. Então, o idoso não podia sair, o idoso não podia ter contato com os netos, enfim, as pessoas não queriam chegar perto dos idosos, ou seja, nós acabamos isolando quem já era isolado, né? E depois se percebeu que não, que a pandemia era algo que era inerente a todos, não só a pessoa idosa. Muito E bom, assim Cris. foi. Aí no segundo bloco, eu não sei como você gostaria, se a gente vai discorrendo ou como que você Vamos gostaria. deixar esse desejo aí para a gente trabalhar o segundo bloco com muita informação bacana que você vai trazer para a gente, Cris. Tá, então para o segundo bloco, vamos falar dos tipos de violência, dessas porcentagens e principalmente o que causa a violência psicológica na saúde mental do idoso. Muito, muito bom, Cris. Eu acho que é um tema imenso, que a gente tem aí uma possibilidade de discorrer de uma forma muito bacana. Eu acho que também a gente vem desenvolvendo esse trabalho de conscientização, né? Você trouxe temas centrais, você falou um pouquinho de pandemia, isolamento social, né? A gente percebe que dentro da própria Walking Football, que a pandemia ela nos fez olhar para dentro da organização e criar atividades de movimento para que o idoso não se sentisse com essa sensação de solidão, né? Num momento tão delicado que a gente vem vivendo desde março lá de 2020. Mas a gente volta com você já, Cris. Vai ser incrível a gente trocar, aprofundar um pouco dessas conversas. E desde já eu te agradeço aí. A gente já retorna no segundo bloco com força nesse sentido. E antes da gente encerrar esse primeiro bloco também, a gente está falando de dois pontos super importantes aqui. A Cris está trazendo os aspectos da violência e a questão da saúde mental, a importância, né, que isso tem para a gente trabalhar a valorização das pessoas 60 a mais, mas a gente tem também a importância do movimento, né? E a Patrícia, ela vai discutir, apresentar para a gente um pouquinho do que é a Zumba Gold, para quem não conhece, que é uma modalidade nova, não tão nova, mas uma modalidade voltada especificamente, uma atividade voltada especificamente para pessoas 60 a mais, assim como o Walking Football. Patrícia, se você puder falar para a gente um pouquinho, né, nesse bloco ainda, o que é a Zumba Gold, né, como é que ela, quais os benefícios que ela traz, para que lá no nosso último bloco de programa a gente possa fazer um pouco dessa atividade, né, daí da nossa casa, criar esse movimento ativo, né? Patrícia, divide com a gente um pouquinho disso.
Bom, vai ser uma delícia. Vamos lá. Bom, o Zumba Gold é sim uma modalidade nova. Chegou aí o Zumba Gold ele tem 6 anos apenas. Então, e assim como o Walking Foot é uma modalidade que veio para a gente trazer esse público aí de 60 a mais para fazer uma atividade física para se movimentar. Nós estamos falando aí da pressão que o idoso acaba tendo dentro de casa, em uma sociedade que realmente pressiona e esse público, né, trazendo tantos malefícios. A gente tem do outro lado mais uma opção que é o Zumba Gold, uma modalidade fitness, que é onde a gente mistura dança e ginástica de uma forma descontraída, divertida. Então, você acaba movimentando o corpo inteirinho, ainda mais trabalhando aí a saúde mental, trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio, essa parte cardiorrespiratória, enfim. É uma modalidade divertida, gostosa de se fazer e fácil. Não precisa saber dançar para fazer Zumba Gold. Então, para quem acha que o Zumba Gold é só para quem é dançar e não para quem sabe dançar, está totalmente enganado. Zumba Gold qualquer pessoa pode fazer. Tá bem? E o Zumba Gold vai desde os 60 a mais até aquelas pessoas que têm limitação física, então, eu tenho um probleminha na lombar, no joelho, não posso dançar. O Zumba Gold é excelente para isso também. Então, ele vem com esse intuito de trazer o benefício, porque muita gente não faz atividade física porque não gosta ou porque não sabe, então acaba deixando a atividade física, que é um fator muito importante aí, acaba deixando para lá e não arrisca nada novo. Então, assim, o Zumba Gold é uma modalidade nova, sim, e veio com essa proposta da pessoa experimentar, fazer e gostar. É muito difícil para uma pessoa que não experimente o Zumba Gold e não goste. É super divertido. E as músicas que são tocadas no Zumba Gold são muito latinas. Então, assim, a gente tem muita salsa, tem muito tchá-tchá-tchá, merengue, são animadas e divertidas. Então, assim, eu tenho certeza que o público aí em casa vai adorar experimentar o Zumba Gold aí no terceiro bloco. Muito bom, Patrícia. Muito bom mesmo de ouvir você falando disso, né? Cris, você que acompanha bastante o trabalho das organizações, né, desenvolvendo atividades para os idosos, acho que atividades pensadas exclusivamente para pessoas 60 a mais faz toda a diferença, né? A gente olhar para Walking Football, olhar para Zumba Gold, né? São modalidades que levam em consideração as características da pessoa 60 a mais, né? Eu acho que a gente vai ter um espaço de conversa muito boa aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer primeiramente a participação de vocês nesse primeiro bloco. A gente retorna aqui no segundo bloco, a gente deve ter um break agora, justamente para a gente se preparar aí para essa conversa mais aprofundada, essa conversa bacana de atividades que a gente vai ter. Patrícia, eu estou aqui já me aquecendo para me preparar especificamente para movimentar esse corpo aqui, né? Porque eu acho que Zumba Gold é um pouco disso, é movimento, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês duas e agradeço a todos os internautas que estão aqui junto com a gente nesse momento, né? Acompanha essa live, divide com amigos, aproveita que ela está aqui no ar conosco, né? Acompanha nas redes sociais da UpTV, né? A gente está aqui super à disposição para trocar com vocês, manda perguntas, quem tiver, e eu espero que vocês estejam gostando. A gente volta aí no segundo bloco com a Cris, aprofundando um pouquinho mais sobre essa percepção sobre a violência contra a pessoa idosa, né? Formas da gente trabalhar positivamente para que o idoso seja valorizado, né? E a gente acredita que isso é muito importante e essa é a pauta mais importante de um projeto como Movimenta-me. Então, um break aqui para a gente retorna no segundo bloco com vocês.
Olá, pessoal. A gente está retornando aqui com vocês do nosso break. É rapidinho, né? Mais para a gente poder tomar uma água, pensar aí em trazer para vocês um pouco mais desse momento incrível que a gente vem passando numa tarde como essa aqui com vocês. E eu queria primeiramente fazer um agradecimento aos internautas que estão assistindo esse programa nesse momento, que estão conosco, participando de maneira interativa. Eu já acompanhei aqui um pouquinho por alto, eu vi que tem pessoas incríveis aqui com a gente. A Angélica Carreteiro, ela é da cidade de Cajamar, acompanha quase todas as atividades da Walking Football. Deixo aqui um abraço para você, Angélica, Vera Pacheco. A gente deixa um abraço aqui, Flávio Passaia, que está aqui presente com a gente, e todos vocês que estão interagindo aqui conosco. Então, é muito bacana, é um momento incrível estar com vocês numa tarde como essa. Para a gente é um encontro, um momento como esse é um encontro, e um encontro de amigos. É assim que a gente olha para um programa como esse. Movimenta-me nasce exatamente para isso, para fazer com que as pessoas tenham experiências positivas e movimento ativo num momento tão complicado quanto esse que a gente está vivendo, um momento de pandemia. E para isso, a gente tem agora nesse segundo bloco, né, eu já apresentei vocês a Cris, quem está chegando agora, a Cris Felipe, ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em gerontologia, fundadora da Integra, consultoria voltada para serviços direcionados para pessoas 60 a mais, e ela está aqui para trazer para a gente um pouco, né, nesse dia em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização contra a violência à pessoa idosa. Ela vai estar aqui falando um pouquinho desse tema com a gente, né, trazendo um pouco mais com profundidade esse tema com a gente. Cris, é um prazer se você puder estar aqui com a gente e dividir um pouco da tua fala, que é sempre muito positiva, muito importante, conscientizadora acerca do envelhecimento. É contigo. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a todos que chegaram nesse segundo bloco. É um imenso prazer poder falar desse tema com todos vocês, nesse dia que é um dia tão especial, né? O dia 15/7 é quando a gente dedica o tempo, um pedaço do tempo do nosso dia para conscientização da violência contra a pessoa idosa, né? Então, no primeiro bloco, eu trouxe a questão da pandemia, né? O quanto a violência contra a pessoa idosa aumentou nesse período da pandemia, né? A estatística mostra que 59% de aumento nessa violência. E eu fico pensando, né, a sociedade, ela trata o envelhecimento, a velhice, de uma maneira muito contraditória, né? Porque, ao mesmo tempo, eles vendem a ideia que você só vale o quanto você produz, né? E o quanto você ganha. E aí, quando você ingressa na aposentadoria, que você está mais velho, você passa a ser um peso morto para a sociedade, né? Agora, falando desse peso morto, inclusive o nosso ministro Paulo Guedes, né, acabou dizendo que o problema era da longevidade, o problema da previdência. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, aí vem o preconceito, vem o idadismo ou o ageísmo, como nós falamos, né? Este preconceito, ele também é uma forma de violência contra a pessoa idosa e muitas vezes ele passa desapercebido, né? E quando eu digo que é contraditório, é porque algumas sociedades já valorizam o envelhecimento, né? Valorizam as histórias da avó, o papel desse ancião dentro da família, né? O quanto ele é valioso. Então, nós temos aí dois pesos, né? E duas medidas. É um tanto quanto contraditório, é um ponto que eu convido vocês a pensarem nessa questão do quanto a nossa sociedade ela é contraditória em relação à velhice, né, aos nossos avós, aos nossos pais.
Então, voltando a falar do Disque 100, que eu disse no primeiro bloco, é muito natural que os idosos que sofram violência, eles não façam denúncias. Por quê? Porque normalmente essa agressão, ela acaba vindo de um membro da família. E o idoso, ele não quer ficar longe da família. Ele não tem coragem de denunciar um filho ou um neto, porque ele não quer causar um transtorno maior na família. Então, nós precisamos pensar em alternativas para poder ajudar e apoiar esse idoso. No meu consultório, eu ouço muito relatos de idosos da falta de respeito, né? E essa falta de respeito, normalmente, ela vem do âmbito familiar, né? Mas olha só que interessante, quando a gente puxa a estatística do Disque 100, o primeiro tipo de violência que aparece com 43% é a negligência, né? Num segundo momento vem a violência psicológica, com 23%, e depois a violência física e depois a violência patrimonial. A violência patrimonial é quando os familiares eles se apossam dos bens daquele idoso e isso independe de classe social, porque em determinadas classes os netos se apossam da aposentadoria desse idoso. Então isso é uma violência patrimonial. Muitas vezes o idoso ele não tem o direito de usufruir da sua aposentadoria, porque ela vai para o neto ou ela vai para o filho, né? Então nós temos que estar sempre atentos a todas essas questões, porque no caso da violência psicológica, como eu comentei no primeiro bloco, que são aquelas frases que são ditas para humilhar, né, para desdenhar, para atingir, para chatear o idoso, elas causam muitos danos na saúde mental dessa pessoa. E se a gente for pensar nessa questão da saúde mental, nós estamos falando que essa pessoa idosa, ela passa a ter uma baixa estima, ela passa a ter perda de autonomia, ela passará a ter medo, a viver com medo, tristeza, ela tende ao isolamento e muitas vezes, por conta de violência, essa pessoa ela acaba desistindo de viver. Ela começa a achar que se ela morresse poderia ser uma alternativa melhor. Nossa, Mas, Cris, como nós vimos... Cris, muito forte essa tua fala, porque ela mostra exatamente o momento em que a gente está vivendo e um momento delicado, né? Porque a gente está num momento em que as pessoas estão em casa em isolamento, né? Você falou um dado aí que salta aos olhos, que é esse, de forma até ruim, né? Que é esse dado de que no período de isolamento a violência cresceu 59% dentro dos ambientes familiares, né? E você trouxe essa segunda informação que eu acho que é super importante, dessa questão da autoestima que fica prejudicada, né? Dessa visão do idoso estar isolado, dele estar não se sentindo útil socialmente, né? E a gente percebe que às vezes são pequenas coisas que a gente faz na vida, né? A gente pega, por exemplo, um aparelho de celular, quando ele não tem mais o seu funcionamento e você precisa substituir por outro, a gente fala, isso aqui está velho, né? E tudo que está velho ou tem que ser jogado fora ou tem que ser eliminado, né? Mas não é assim que a gente tem que tratar o envelhecimento humano. Porque o envelhecimento humano a gente se trata de uma outra coisa, né? De um espaço de valorização, de um espaço de fortalecimento dessa população 60 a mais, né? Num espaço de transformação positiva desse olhar para o envelhecimento que a gente vive no Brasil hoje. E você tocou num ponto central aí dessa coisa da autoestima, dessa coisa da valorização em si da população 60 a mais. Como que é isso, Cris, em geral,
como isso vem sendo praticado de forma geral na sociedade, de uma Sim, certa forma. isso é que, inclusive, quando a Patrícia traz a Zumba, né? Eu acho uma atividade muito valiosa, muito preciosa para esse público, porque a Zumba é uma das atividades, quando ela é focada, né, para idosos, é uma das atividades que faz um resgate de autoestima. Então, muitas vezes, esse idoso que está isolado, que está com a baixa estima, que está sofrendo violência, se ele conseguir ter acesso a aulas, a espaços para idosos, ele consegue ir resgatando aos poucos a autoestima, a autonomia, se distanciando um pouco do medo, da tristeza e principalmente do isolamento. Porque quando ele faz parte de um grupo, ele vai socializar com pessoas da mesma idade, pessoas com o mesmo tema de discussão, pessoas que têm o mesmo estilo de vida, e isso vai fazendo com que ele vá se distanciando desse isolamento. Então, espaços e atividades como o Walking Football, por exemplo, que é uma atividade extremamente inclusiva, né, que não faz distinção de gênero, inclusive, né? A mulher idosa, ela pode ir e jogar o futebol. Então, todas essas atividades que parecem pequenas, né, quando são ditas de forma solta, elas são atividades extremamente valiosas e poderosas para poder ajudar essas pessoas com mais de 60 anos a enfrentarem todos esses tipos de violências e preconceitos, né? Que o preconceito é a violência velada, na minha opinião, né? Ela consegue ir enfrentando e resgatando a sua vontade de viver através dessas atividades. Então, eu já vi muito isso acontecer em serviços, o qual eu fazia parte, o qual eu ajudei a montar, de pessoas que estavam em profunda depressão por conta de violência doméstica, etc., e conseguiu resgatar e ressignificar a vida dentro desses espaços para idosos. Então, se eu puder fazer uma recomendação aqui no programa, eu acho que se tem pessoas idosas nos assistindo, né, procure, em todo bairro tem um espaço, em todo bairro tem um local direcionado para ele. Então, é importante, ou converse com um amigo, né? Ou entre no nosso site, né? Na página do Instagram do Integra, ou com o Walking Football, ou com a professora Patrícia, que está aqui conosco, que vai nos mostrar a Zumba. E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde Cris, para dizer não à violência. Cris, é incrível o que você está trazendo, né? Porque isso tem um propósito com esse programa que a gente está apresentando aqui, né? O Movimenta-me, ele nasce justamente para que pessoas, porque a gente fica olhando um pouco nesse momento de pandemia, esses serviços que a gente está conversando aqui, eles muitas vezes estão fechados, né? Por conta do isolamento mesmo, que a gente vem vivendo aí por conta da pandemia, né? Do Covid. Mas o Movimenta-me, ele nasce para levar experiência positiva para as pessoas que estão em casa. Então, ao longo desse período todo, desde março do ano passado, a gente já produziu vários conteúdos de exercícios que o idoso pode fazer e se movimentar em casa. A gente já produziu vários encontros virtuais com a pessoa idosa. Isso é incrível, porque isso ajuda a combater esse sentimento de solidão, né? Então, a gente dialoga à distância via Google Meet, via WhatsApp,
né, trazendo atividades de movimento para o idoso fazer, né, num momento como este. E este programa, eu acho que traz um pouco disso, né? Ele traz uma reflexão, ele traz uma percepção um pouquinho mais aprofundada do que a gente vem conversando em termos de estar bem, né, estar saudável, buscar uma longevidade que seja saudável, ativa, né, e trabalhar esses aspectos de eliminação de preconceitos e etc., né, que a gente vê aí de uma forma muito ampla. Então, vocês estão super abertos. Quem quiser conhecer Movimenta-me também, movimenta.me, www.movimenta.me. Ali vocês vão conseguir ter acesso a alguns exercícios, né, que podem ser feitos em casa, né, assistindo do teu próprio celular, e exercícios que foram olhados, Cris, por profissionais de educação física, né? Isso é muito importante a gente trazer. Então, são exercícios adaptados e feitos especificamente para pessoas com mais de 60 anos. Isso é muito bacana, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. E, Cris, para fechar essa sua presença incrível aqui com a gente, né? Eu queria deixar aí um espaço livre para você trazer para a gente, assim, o que mais te motiva, o que mais te movimenta, como o próprio nome do programa diz, né? A pensar a importância da pessoa 60 a mais hoje no Brasil, né? O dado mais recente que eu tenho é que a gente já tem 40 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? Mas o que é isso, assim, para você? Deixo aqui livre para você trazer um pouco dessa tua fala para encerrar esse bloco incrível que a gente está aqui contigo, com a tua participação, que é sempre muito valiosa aqui no programa. Eu gosto muito de uma frase do Arnaldo Antunes, que ele diz na música que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E é isso. Eu acho que o que se tem de mais moderno no século XXI é o envelhecimento. Então, se orgulhem de estar envelhecendo. Diga não à violência. Vá à praça, conheça pessoas. Não permita que façam violência com vocês. Acessem o Movimenta-me, faça exercícios, convide um amigo. Já estão vacinados. Usem máscara, mas não deixem de fazer. Usem máscara, faça caminhada, vá à praia, vá à praça, mas não deixem de ir, porque a coisa mais moderna que se tem é envelhecer. E cada vez mais nós teremos pessoas com mais de 60 anos no Brasil. É um fenômeno. Nós nunca tivemos tantas gerações juntas dentro do mesmo espaço e discutindo determinadas situações. Então, aproveitem dessa oportunidade de envelhecer. E o envelhecimento ativo não é ausência de doença, não. Você pode ter doenças e estar envelhecendo ativamente. Porque o envelhecimento ativo, ele abarca uma série de questões. E uma delas é você estar ativo socialmente. Mas aí é um outro programa, é um outro tema, só para a gente falar de envelhecimento ativo. Cris, que incrível ter você aqui, né? E eu acho que nessa pitada da longevidade ativa que você trouxe no final, primeiro que eu adorei, assim, você trazer o que há de mais moderno, de mais contemporâneo é envelhecer. Fato, é o que há de mais contemporâneo, é o que há de mais presente, de visão de futuro mesmo, né? A gente está falando que em 2050 a gente vai ter 67 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? E o outro ponto que você tocou aí quase no final, que é a da questão da longevidade ativa, né? A gente tem essa agenda da longevidade ativa muito presente nas atividades que a organização realiza, né? A gente acredita nos 4 pilares da longevidade ativa, né? E para você envelhecer bem,
de fato, você precisa ter saúde, né? Você precisa ter conhecimento, educação continuada, conhecimento ao longo da vida, né? Essa mente tem que estar sendo sempre trabalhada com bons conhecimentos. Você precisa ter participação social, que você falou muito bem aqui, né? O fato da gente, de repente, ter um problema de saúde não nos impede de ter uma participação ativa na sociedade, né? E segurança e proteção, que todos nós precisamos, né? E são elementos fundamentais da longevidade ativa. Todos nós, né, Cris, bebemos da fonte do Dr. Alexandre Kalash, que é um querido, né? E que nos alimenta aí com muito conteúdo para que a gente desenvolva as nossas atividades voltadas aos 60 a mais hoje no Brasil. 60 a mais hoje é um outro processo de envelhecimento, é um envelhecimento muito mais ativo, muito mais presente, com pessoas muito mais empoderadas, sim. Então, por isso, essa fala que você trouxe para a gente hoje ela é extremamente importante. Mantenham-se ativos, mas também vamos aí montar cada vez mais um grupo que se fortaleça contra a violência ligada à pessoa idosa. A Cris trouxe vários exemplos de violência ligada à pessoa idosa. Hoje se comemora o Dia da Conscientização contra a violência ligada à pessoa idosa e a gente precisa criar esse mutirão do bem, né? De pessoas que acreditam sim que envelhecer é muito bonito, que envelhecer é o momento mais importante de olhar para vários aprendizados construídos ao longo da nossa vida. É momento de continuar aprendendo, é momento de se movimentar, de estar ativo também, né? E é isso que a gente acredita. Eu tenho um carinho enorme aí por esse projeto que a gente desenvolve, o Walking Football, né? Por essa campanha que a gente trouxe, que é a Movimenta-me, né? Por atividades em geral que trabalham com a população 60 a mais, para que elas se mantenham sempre em movimento, de fato, né? E esse é um dos motivos da Patrícia, logo mais aí no nosso terceiro bloco, trazer um pouco de Zumba Gold. Cris, eu deixo um abraço nessa parte aqui do programa para você, mas você volta com a gente aí no finalzinho e agradeço desde já a tua participação, Cris, e aos internautas que estiveram com a gente até agora. Eu que agradeço e também um grande abraço a todos que me ouviram. Muito bom. A gente vai para mais um break e a gente retorna no último bloco. Eu espero que vocês se preparem aí do outro lado, né? A gente vai se movimentar um pouco com a Patrícia. Ela preparou uma atividade incrível de movimento com Zumba Gold, que ela comentou um pouco lá no início. É uma zumba focada para pessoas sêniores e a gente acredita que vai ser muito bom ter você se movimentando aí do outro lado. Eu deixo aqui o convite para que você acompanhe esse pequeno break, mas fique com a gente aqui para a gente retornar com a atividade da Patrícia aí no terceiro bloco. Como o próprio nome já fala, futebol andando. É a primeira regra. E o que configura correr? Tirar os 2 pés do chão. Então, se você fizer assim, você correu. Certo? Que é isso? Vamos jogar? Então agita! Agita!
subir até lá. Só se sair da parte marrom. Olá a todos que vêm acompanhando com a gente aqui esse programa, esse momento incrível, como eu disse desde lá do início, para a gente isso é um encontro de amigos, um momento em que a gente pode trazer uma informação que seja positiva para a sociedade, que traga aí a valorização do 60 a mais no Brasil e ao mesmo tempo movimento, né? Porque a gente acredita sim que é possível apresentar para vocês esportes voltados para pessoas 60 a mais, assim como o Walking Football. Para quem não conhece, acompanhou um pouco aí no break o que é o Walking Football. É um futebol que nasceu na Inglaterra, voltado para pessoas com mais de 60 anos. Quem está chegando agora, está acompanhando essa live aqui junto com a gente, vai poder conhecer um pouquinho mais de tudo que a gente vem fazendo para movimentar, para que as pessoas se movimentem, para que as pessoas se mantenham ativas, porque a gente acredita que o processo de envelhecimento, ele também tem a importância, sim, de que a gente se mantenha ativo de todas as maneiras. Pessoal, eu peço desculpas, eu acho que a gente teve uma pequena interrupção aqui no vídeo, né? Mas eu acredito que para nós é super importante que a gente traga um movimento sempre ativo, né? Sempre presente na vida das pessoas. E para isso eu estou convidando a Patrícia Queiroz, que é uma profissional de educação física da Walking Football Brasil. Patrícia também é certificada na modalidade de Zumba, e ela vai trazer aqui para a gente um pouco do que é Zumba Gold, porque a gente pretende trazer várias modalidades para vocês conhecerem, que sejam modalidades voltadas para a população 60 a mais. E Zumba Gold é um pouco disso. A Patrícia já contou para a gente lá no início do bloco, e agora é com você, Patrícia. Eu estou aqui para me movimentar junto com todo mundo aí em casa. Que gostoso. A gente já pede para as pessoas ir afastando os móveis aí, se organizando para poder dançar com a gente, né? Bom, como você disse, o Zumba Gold é uma modalidade voltada para 60 a mais, né? A Cris falou, eu estou aqui encantada, na verdade, com esse programa, né? A Cris conseguiu pontuar super bem todos os pontos importantes e trouxe também como uma válvula de escape, uma opção a prática de atividade física, né? Eu costumo falar que a atividade física ela é tanto para aquelas pessoas que estão felizes, as pessoas felizes elas têm que vir fazer atividade física, as pessoas tristes também, as pessoas saudáveis também precisam fazer atividade física, e aquelas pessoas com patologia também. Então, assim, é para todo mundo. E é uma opção, sim, para você sair dessa pressão psicológica. Então, assim,
60 mais, não importa a situação que vive dentro de casa, que a sociedade vem impondo para eles, é importante sim procurar um ambiente, um espaço que eles consigam sentir à vontade e fazer a atividade que melhor se enquadre. E o que é mais importante, uma atividade que eles se divirtam. E esse é o objetivo da Zumba Gold, trazer uma atividade divertida, porque tem esse clima de festa, o objetivo da Zumba é exatamente esse, clima de festa, tem esse clima de descontração, que é muito bacana, e aí ajuda tanto na saúde mental, como na saúde física, trabalha a coordenação motora, equilíbrio, aquelas pessoas que têm hipertensão, diabetes, enfim. A gente ficaria aqui o programa inteiro, mais o próximo programa para falar dos benefícios aí, tanto da Zumba quanto qualquer outra atividade física, e vem com esse objetivo, sim, de ter esse cuidado, esse carinho gostoso com o público 60 mais. Bom, então, não sei você aí do outro lado, como é que tá, Ricardo? Você vai participar também? A Cris também já deve ter passado as coisas lá para fazer aula com a gente. Patrícia, eu estou preparadíssimo aqui. Eu vou ficar aqui do meu lado aqui, fazendo os movimentos junto com você, tá? Eu sei que você preparou essa atividade em 3 momentos, né, Patrícia? Então, se você puder explicar um pouquinho dos 3 momentos, que aí eu vou deixar você aí super à vontade para dominar essa atividade aí com os nossos internautas. E eu espero que os nossos internautas acompanhem e vão comentando lá o que vocês estão achando da nossa atividade, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Combinado. Então, assim, o primeiro momento vai ser a primeira música de aquecimento. A gente vai aquecer as nossas articulações, esquentar. Aí a segunda música vai ser a atividade em si. A atividade que a gente vai aumentar um pouquinho a frequência cardíaca com moderação, os passos vão ser tranquilos. E no finalzinho, a terceira e última música vai ser para a gente alongar, respirar, relaxar. E aí nós vamos ter esses 3 momentos, tá bem? Vou me afastar um pouquinho agora, lá pro fundo. E vocês aí se arrumem, se organizem e vem fazer Zumba Gold com a gente, tá bem? Vamos lá, produção? Vamos lá, o primeiro momento vai ser a primeira música com o nosso aquecimento. Então, roupa confortável. E vamos começar. Vamos lá, produção, só o som pra gente. Quanto que...
E vamos lá. É fácil também. Venezuela y Cuba y Miami empezamos sin hacer que volar. Los emigrantes, El último vagón del tren. Max Pisolante, Piso Music, elegante. Hay un comentario en la calle y yo se lo voy a cantar. Que ría quien quiera reír, que baile quien quiera bailar. Hay un comentario en la calle y yo se lo voy a cantar. Que ría quien quiera reír, que baile quien quiera bailar. La, 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 la. Con música no importa nada. Na, 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 que va, na, na. Let me hear you one more time. La, 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 la. Unido no nos hace nada. Na, 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 na. United we dance. Andan diciendo que el amor se acabó, que la gente buena se extinguió, perdón, esa será tu opinión. Nosotros estamos en otra misión. Vamos volando, la vida no te espera. Y por este paso, si al final todo llega. Voy por el mundo uniendo fronteras. No existe límite, no existe barrera. Hay un comentario en la calle y yo se lo voy a cantar. Que ría quien quiera reír, que baile quien quiera bailar. Hay un comentario en la calle y yo se lo voy a cantar. Que ría quien quiera reír, que baile quien quiera bailar. La, 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 la. Con música no importa nada. Na, 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 na. Let me hear you one more time. La, 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 la. Unido no nos hace nada. Na, 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 na. United we dance. One love. Empezamos sin hacer que volar. Los emigrantes. El último vagón del tren. Con Max Pisolante, Piso Music. Elegante. Sube el rap. Toma de lo bueno, Que respete. para que respete. Lo nuestro es serio. Lo nuestro es serio. Aquí estoy yo. Si vas a vivir, vive intensamente. Si vas a cantar, entonces canta fuerte. Tú sabes. La vida es un ratito y el amor para siempre. Lo mío es lo tuyo, aquí nadie es diferente. Hay un comentario en la calle y yo se lo voy a cantar. Que ría quien quiera reír, que baile quien quiera bailar. Hay un comentario en la calle y yo se lo voy a cantar. Que ría quien quiera reír, que baile quien quiera bailar. La, 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 la. Con música no importa nada. Na, 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 na. Let me hear you one more time. La, 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 la. Unido no nos hace nada. Na, 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 na. United we dance. One love. Baila y mueve tu cuerpo, ay, déjalo gozar. Regálame una sonrisa o te la voy a robar. Ay, sigue soñando que el mundo podemos cambiar. Ay, sigue bailando que nadie nos puede tumbar. Claro que no, que no, que no, claro que no, que va. Nadie nos va a hacer. Patrícia, que coisa boa esse movimento, viu? Muito bom ter você aqui junto com a gente. E agora a gente imagina que caminha para um alongamento, né? Um alongamento mais curtinho, que a gente vai fazer aqui junto com vocês para dar aquela relaxada, né, Patrícia? É isso que a gente vai seguir juntos aqui agora, né? Isso mesmo, agora a gente vai para o alongamento, para dar aquela respirada. E voltar. Volta calma, então. Então vamos seguir o alongamento contigo e Bora lá! Bora lá! Every step I take, every move I make, every
Every single day, every time I pray, I'll be missing you. This right here, tell me what. This goes out to everyone who's ever lost someone that they truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I lace the track, you lock the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dream. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Miss you big. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven, smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. I still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day. Coisa maravilhosa, Patrícia. Que momento incrível. Olha, eu fico pensando aqui, eu tô acompanhando. Deu vontade de tirar a blusa. Nossa, é um momento que dá até um calor nas pessoas, né? Eu venho Olha aqui, acompanhando. Quando? Muito. É uma atividade de movimento mesmo, apesar de ser uma atividade que talvez o esforço físico é menor, entre aspas, que uma atividade de academia, de peso, essas coisas, né? Mas é uma atividade que movimenta o corpo e faz muito bem para a saúde das pessoas. E é isso que a gente gosta de promover, movimentos que façam bem e que façam as pessoas estarem aí ativas, né, Patrícia? Sem dúvida, numa fase que o país passa, né, em que muitos restringiram suas atividades físicas, temos vários idosos ativos que frequentam núcleos, fazem atividades, diversas atividades, desde o futebol, desde o walking foot, a outras atividades também, foram todas restringidas, né, restringiram todas nessa pandemia. Então, é uma opção. O Zumba Ghost dá para fazer em casa, dá para fazer em qualquer lugar, solta o somzinho lá. E é uma atividade tão gostosa quanto. Muito bom, Patrícia. E eu queria... A gente está chegando ao fim do nosso programa, né? Por mim, a gente ficaria muito mais tempo aqui, porque é uma delícia uma conversa como essa. Mas eu queria dizer, primeiramente, para os internautas, antes de chamar a Cris aqui também para se despedir junto com a gente, e a Patrícia, que está aqui já junto com a gente, mas dizer que esse programa, depois você pode assistir ele mais vezes, você pode acompanhar essa atividade que a Patrícia fez em outros momentos, né? Basta acessar as redes sociais da UpTV, da Walking Football Brasil, ali você vai ter disponível esse conteúdo e você pode praticar na tua casa. A gente quer muito trazer para um próximo programa com vocês atividades voltadas para pessoas 60 a mais, novos esportes, novos movimentos. E eu queria agradecer, Patrícia, primeiramente por você estar aqui junto com a gente. Se você puder deixar um abraço aqui para os nossos internautas. Na sequência eu chamo a Cris também para deixar o seu abraço. E eu queria que você pudesse agradecer aí a todo mundo que esteve junto com a gente hoje, né? A essa equipe de produção incrível da UpTV, que ajudou que esse programa
fosse viabilizado, a Liliana, todo mundo que está nos bastidores fazendo com que esse programa aconteça. E eu quero agradecer muito você, Patrícia, por estar aqui junto com a gente também. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre muito bom estar presente aí com vocês. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento. Soube usar tão bem as palavras assim. Obrigada, foi uma tarde deliciosa. Quero agradecer também as pessoas que estão do outro lado, né, que tiraram um tempinho para estar com a gente. Muito obrigada, pessoal da produção, sempre com muita atenção, muito carinho com a gente. Eu adorei mesmo estar com vocês e espero aí um próximo convite. Patrícia, deixa seu Instagram aqui pra gente. Claro, vou deixar um espaço, bem, que é o meu estúdio, que é o Espaço Gera Fitness. No Instagram encontra como @espaco, que é sem cedilha, gera. @espaco gera. Muito bom, Patrícia, muito bom mesmo. Brigadíssimo. E Cris, obrigado, Cris. Você é uma convidada que deve participar muito mais vezes também, assim como a Patrícia, e que trouxe aí informações muito bacanas, muito importantes, né, no momento que a gente está vivendo, muito sólidas, né, informações embasadas por todo o conhecimento que você tem, da grande especialista que você também é. E eu queria deixar o meu abraço para você e o meu agradecimento pela tua participação aqui nesse dia tão especial para a gente. Eu agradeço imensamente vocês, a Patrícia, por essa aula maravilhosa. Eu aqui fiquei, olha, fazendo atividade. Também a Zumba é algo que mexe com a gente, né, de dentro para fora. Agradeço ao convite de poder falar esse tema tão valioso para nós. Estou à disposição, né, de você e do público em geral que queira conversar um pouco mais sobre esse tema. Nós temos a página no Instagram, né, que é Integra, com 2 N's, e sucesso para o Movimenta-me, né, nessa fase de pandemia, que as pessoas precisam tanto de movimentos como esse. Obrigada, contem sempre comigo. Muito obrigado, Cris, Patrícia. Obrigado a você que acompanhou esse programa com a gente até agora. Obrigado a toda a equipe da UpTV e espero que vocês possam estar conosco em outros programas como esse, em mais momentos incríveis como esse. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, seja por meio da Walking Futebol Brasil, pode consultar o nosso site wfb.org.br, seja nas próprias redes sociais da UpTV. Vai ser um prazer enorme estar com vocês e poder levar sempre essa experiência positiva para você que está aí em casa e para todos que estão assistindo a gente nesse momento. Um grande abraço e espero vocês no próximo programa.